E aí, manos e minas? Vocês estão bem? Espero que sim. Posso estar um pouco atrasado, mas mesmo assim. Desejo um Feliz Natal para todos vocês, muitas felicidades, e um Feliz Ano Novo também. Acabamos de chegar a 700 inscritos, muito obrigado pelo seu apoio, nunca teria chegado tão longe, se não fosse por vocês. Hoje, estou trazendo um novo resumo. Essa é a história de um fracassado, que despertou o poder de criar diversos clones de si mesmo. Se gostarem, deixem o like, e se inscrevam no canal. Se quiserem uma continuação, coloquem nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos começar a história. Tudo começa com uma batalha entre dois seres totalmente opostos um do outro. De um lado, temos um esqueleto morto-vivo, chamado o Rei Imortal, acompanhado de seu exército de mortos-vivos. E do outro, um homem radiante, cheio de virtude, com um forte desejo de justiça, chamado Cavaleiro da Luz, acompanhado de seus leais e fiéis companheiros. Muito animado, o Rei Imortal diz: "Esperei muito por esse momento, Cavaleiro da Luz. Não há ninguém além de você que possa se tornar o meu rival. Rei Imortal, o pesadelo da humanidade, sua vida de pecados e maldades, acaba aqui. Enquanto a luz da justiça estiver conosco, nós não iremos perder." Com sua espada sagrada, o cavaleiro partiu para cima do Rei Imortal, dando início à maior batalha de todos os tempos, o bem contra o mal. A luz versus a escuridão. Qual será o desfecho dessa batalha? Quem será que vai vencer? Ah, fala sério. Vocês não estão sendo muito dramáticos? De repente, voltamos alguns meses no tempo. Era um dia ensolarado, iluminando a casa de nosso protagonista. Em sua porta, um homem apareceu, dizendo ser um membro da agência de habilidades. Ele queria saber se estava falando com um rapaz, chamado Han Seung-yoon. Desanimado, o rapaz respondeu que sim, ele é o Yoon. O homem perguntou se ele havia despertado alguma habilidade, mental, física, ou qualquer outra coisa do tipo. Yoon respondeu que não. Então, o homem pediu desculpas pelo incômodo, mas pede para ele lhe informar, caso desperte qualquer habilidade. Depois disso, o homem foi embora, desejando um bom dia para ele. Enquanto ele ia embora, Yoon apenas ficou em silêncio. Enquanto preparava o almoço, ele pensou: essa foi a minha primeira interação com uma pessoa, depois de ficar isolado por 6 meses. Agora, terei que esperar mais 6 meses para conversar com alguém de novo. Já faz 2 anos que moro sozinho, em um apartamento apertado e sujo, não tenho uma namorada, nem mesmo amigos. Alguns podem dizer que sou um homem patético, mas a verdade, eu sou uma vítima desse mundo ordinário. Yoon olha para a TV, vendo as últimas notícias. A repórter informa sobre um incêndio que aconteceu no shopping. Quando eles terminaram de apagar o fogo, descobriram que o incêndio começou do lado de dentro, em uma praça alimentícia. A polícia chega à conclusão de que a causa do fogo foi causada por um despertado. Ainda não descobriram quem foi. A polícia decidiu interromper as investigações, já que eles não têm certeza se o incendiador irá retornar vivo. Após ouvir, Yoon começa a se lembrar. Alguns anos atrás, num dia qualquer, a humanidade passou por um evento muito incomum. Algumas pessoas começaram a despertar poderes, conhecidas como habilidades. Essas pessoas são chamadas de despertadas. Assim que alguém desperta, ela será transportada para outro mundo, dentro de 24 horas. Se elas atenderem a todas as condições, podem voltar para casa. Porém, apenas uma pequena fração de pessoas consegue realmente retornar. E sabendo disso, alguns despertos decidem meter o louco, e fazem coisas completamente absurdas. Foi um desses casos que me fez perder tudo. Meus pais, minha casa, minhas pernas, e principalmente, minha coragem, de querer tentar fazer qualquer coisa. Após essa lembrança, vemos Yoon fazer exercícios. Mas infelizmente, ele não consegue, por causa do incidente. Ele perdeu a maioria do movimento nas pernas.
Totalmente desanimado, e sem esperança, ele se pergunta, o porquê? Por que continuo vivo? Por 2 anos inteiros, fiquei isolado de todos. O medo me consumiu, perdi completamente a minha coragem. Se eu tivesse mais coragem, as coisas poderiam ter sido diferentes? De repente, uma tela brilhante apareceu, informando a ele que após o seu despertar, ele será automaticamente conectado ao sistema, a caixa. Um misto de confusão e surpresa atingiu Seung, não acreditando que agora, de repente, está se tornando um despertado. O sistema caixa informa que Han Seung-yun despertou a habilidade única, Avatar. Mais uma notificação do sistema apareceu, dizendo que ele será mandado para outro mundo, em menos de 24 horas. Yun ficou completamente assustado, achando tudo isso completamente repentino. O sistema informou mais uma vez. Se ele não estiver dentro da área de transferência até o final do prazo, ele será arrebatado e escoltado para o outro mundo. Com isso, Yun entrou em pânico, e imediatamente começou a arrumar as coisas. Enquanto se preparava, ele fica bastante preocupado. Ele ouviu da agência que leva 1 ano para conseguir retornar nesse outro mundo. O tempo flui 10 vezes mais devagar, então, 1 ano aqui são 10 anos lá. Em outras palavras, terá que sobreviver no outro mundo por 10 anos inteiros. Faltando 3 minutos para o tempo acabar, ele já estava pronto para ir. Se aproximando da plataforma, ele começou a entrar nela. Mas de repente, começou a fraquejar. Totalmente assustado, ele pergunta: Como vou conseguir sobreviver naquele lugar por 10 anos? Não tenho experiência, nem recursos, e muito menos coragem. Além disso, com as minhas pernas assim, não vou conseguir fugir de nada, vou morrer assim que chegar lá. A única coisa que tenho é uma habilidade estranha. Nesse momento, ele pensa um pouco, e se lembrou da sua habilidade. Se acalmando, ele decidiu usá-la. Ativar a habilidade única, Avatar. Yun ativou sua habilidade, e diante dele, uma figura apareceu. Essa figura é ele mesmo. De repente, ele começou a sentir uma forte dor de cabeça. Ele começou a ver o seu próprio rosto. Isso fez ele ficar enjoado, querendo saber o que está acontecendo. Foi nesse momento que ele percebeu que a sua habilidade faz ele criar uma cópia idêntica de si mesmo, e não só isso, também é capaz de ver o que ele vê. De repente, o sistema informa que ele tem apenas 1 minuto e 30 segundos antes de ser arrebatado. Yun começou a perder a esperança, acreditando que vai morrer assim que pôr os pés lá. Ele não quer ir, e pensa que seria muito melhor se outra pessoa pudesse ir em seu lugar. Após dizer isso, ele olhou para o clone, e teve uma ideia. Ele pediu para o seu clone entrar na área de transferência, e sem questionar, ele executou a ordem. Assim que o tempo acabou, o sistema começou a analisar, e confirmou que o despertado, Han Seung-yun, foi confirmado no círculo de transferência. Alguns segundos depois, a cópia havia desaparecido, e Yun não acreditava que o seu plano havia funcionado. Somos levados para outro local, dentro de uma floresta, e no meio dela, está o avatar de Yun. O avatar começou a se mexer. Muito apavorado, ele pergunta: Por quê? Por que estou aqui? De repente, uma mensagem do sistema apareceu, informando a ele que poderá retornar para casa, comprando a sua passagem de volta na loja do Karma. Se tiver Karma o suficiente, poderá retornar. O sistema notifica que ele tem um total de 0 pontos de Karma. Nesse momento, Yun teve dor de cabeça, e sua visão começou a se dividir. Ele percebeu que estava involuntariamente usando a skill transferência, que permite ele ver através dos olhos do avatar. Infelizmente, o efeito dessa skill o deixou muito tonto, e como consequência, ele ficou enjoado. Indo diretamente para o banheiro, ele despejou todo o seu almoço na privada. Se sentindo um pouco melhor, ele fica feliz que o seu plano havia dado certo, e agora, ele decide usar a sua outra skill, chamada Retorno. Com ela, ele pode fazer o avatar retornar para o último local que estava. O avatar havia aparecido em sua frente. Enquanto ele o encarava,
ele pensa que está muito ferrado, se perguntando como vai conseguir fazer alguma coisa com uma habilidade tão inútil. De repente, uma mensagem do sistema apareceu, o parabenizando, por ter feito uma conquista. O sistema explica que ele conseguiu retornar para a Terra, sem precisar depender da loja. Como recompensa, ele recebeu a permissão de ir e voltar do outro mundo quando quiser, através da área de transferência. E por ter quebrado o recorde, recebeu um total de 1.910.213 de karma. E ficou completamente chocado, não acreditando no que estava acontecendo. Algumas horas mais tarde, ele viu o seu total de karma, sem acreditar que aquilo realmente aconteceu. Por curiosidade, ele vai na loja do karma e acaba descobrindo que para retornar, é preciso gastar 1 milhão de pontos. Ele percebe que recebeu quase o dobro disso, apenas por retornar o seu avatar. E entendeu que karma é o impacto que o despertado deixa no outro mundo, seja derrotar um monstro raro, ou assassinar alguém importante, independente do que seja, o sistema vai contabilizar a sua ação em pontos, que poderão ser gastos na loja. E nela, é possível melhorar as suas habilidades, ou conseguir novos recursos. O despertado tem exatamente 10 anos para conseguir uma grande quantidade de karma, que só pode ser adquirida através do esforço. Mas de algum jeito, conseguiu burlar essa regra. De certa forma, ele enganou o sistema. Ele se pergunta se isso é um crime, e se a agência vir atrás dele. Mas ele acha que isso não é possível, já que ele apenas usou as skills da sua habilidade única, então tecnicamente, isso não pode ser considerado um crime. Olhando mais um pouco na loja, ele encontrou uma coisa, detalhes de como melhorar seus atributos. Muito interessado, ele quer saber mais, ele viu que poderia melhorar os seus atributos normais. E foi nesse momento que ele encontrou a opção, melhorar a recuperação, custando apenas 10.000 karmas. Muito tentado, ele clica na opção, e de repente ele começou a sentir alguma coisa mudar. Ele começou a sentir um formigamento em suas pernas. Enquanto sentia cada vez mais, ele se lembra da sensação que sentiu quando perdeu os seus pais. Naquele momento, ele não só havia perdido a sua família, mas a sua razão de viver, sentindo que não valia mais a pena fazer nada. E perda de mobilidade nas pernas é a cicatriz eterna que ele carregaria até o final da vida. Mas agora, nesse momento, essa cicatriz está desaparecendo, como se não fosse nada demais. De repente, o sistema informa que ele havia adquirido uma nova habilidade, Super Recuperação, que melhora o seu poder de regeneração. Já à noite, estava fazendo exercícios, e dessa vez, ele fez várias repetições. Muito empolgado, ele percebe que as suas pernas ficaram ainda mais fortes, sentindo que poderia correr uma maratona inteira. Ele olhou para os seus pontos de karma, e percebeu que havia sobrado bastante, e muito animado, se perguntou, no que devia gastar agora. Olhando as opções, ele encontra uma nova skill da sua habilidade Avatar, chamada Possuído. Curioso para saber o que isso faz, ele decide pagar para ver. Mais tarde, ele invoca o seu avatar, e começa a elogiá-lo, dizendo que ele está bonito, e o mesmo retribui o elogio. A skill Possuído melhora sua resistência mental, e agora, ele pode dividir a sua consciência com o seu avatar. E isso não é tudo. Por ter melhorado a sua habilidade única, ele ganhou uma nova skill, o Núcleo da Mente, que permite lhe filtrar as emoções e sensações que quer sentir do seu avatar. Ele experimenta essa skill, dando um golpe nele, o deixando inconsciente. Assim, ele percebe que funciona. Basicamente, ele pode escolher o que quer, e o que não quer, sentir o que acontece com o avatar. Vendo essa situação, pensa que isso é basicamente como estar jogando um jogo. Ele pode mandar o seu avatar explorar outro mundo, enquanto ele fica observando, do conforto de sua casa. Pensa sobre como seria bom se tivesse uma empregada que lhe trouxesse comida e bebida quando quisesse. Foi aí que ele teve uma ideia. Algumas horas depois, ele havia feito mais um avatar. Um vai explorar, e o outro vai servi-lo como seu mordomo. Nesse momento, ele pensa numa coisa, não pode simplesmente chamá-los
de clone 1 e clone 2, seria muito sem graça. Então, pensa em dar um nome para cada clone. Os três pensam juntos e decidem dar o nome de Hans para o primeiro clone e Hens para o segundo clone. Após receberem seus nomes, aparece as suas janelas de status. Hans é o primeiro clone, ele tem mais afinidade com mana. E o Hens, o segundo clone, tem maior durabilidade. E pensa que esses dois, apesar de serem diferentes, ainda são igualmente muito fracos. Ele decidiu dar ao Hans a sua primeira missão, jogar fora o lixo acumulado de um ano inteiro. Já Hans vai explorar o outro mundo. Hans entra no círculo de transferência, assim sendo teletransportado, e Hens foi para fora jogar o lixo, e assim que ele abriu a porta, ficou completamente maravilhado. Antes, ele tinha medo de olhar lá fora, mas agora, com um grande sorriso, consegue dizer muito orgulhoso que está de saída. No outro mundo, Hans havia acabado de chegar, surpreso em ver que já estava de noite. Enquanto Hans estava distraído, um monstro apareceu, e sem hesitar, partiu para cima dele. Mas Hans conseguiu se defender a tempo. Ele fica impressionado com seus reflexos, nunca sonharia em fazer algo assim na semana passada. O monstro baixou a guarda, e Hans aproveitou essa chance, usando a sua skill ofensiva, estocada de mana. Com esse ataque, ele conseguiu derrotar o monstro, mas percebeu que ainda era muito fraco, as suas habilidades físicas precisam melhorar. Ele se sentiu muito cansado, querendo achar um lugar para descansar. Foi nesse momento que ele viu uma construção humana. Olhando com mais atenção, ele viu que é um vilarejo. Assim que chegou, ele foi bem recebido por um velho, chamado Malcolm, o chefe da vila. Ele fica muito surpreso em ver que alguém, sozinho, conseguiu passar pela floresta, que é cheia de monstros, e na escuridão da noite. Isso é muito impressionante. Hans fica sem graça com tal elogio. Muito nervoso, ele pergunta para Malcolm se poderia passar a noite no vilarejo. Ele responde que sim, e Hans se sente muito aliviado de não precisar ter que acampar esta noite. Enquanto Malcolm leva Hans para a pousada, ele percebe o estranho equipamento dele e pergunta de onde ele veio. Hans responde que isso são apenas coisas que encontrou pelo caminho. Malcolm percebe que Hans é um forasteiro, então pergunta se Hans aceitaria uma bebida por sua conta. Após beber um pouco, ele vai direto para a cama, enquanto se aconchega na cama macia e confortável da pousada. Ele pensa que foi muita sorte encontrar uma vila com tão boa hospitalidade. Sentindo sono, ele pensa em retribuir esse favor para o Malcolm. Talvez amanhã consiga pensar em alguma coisa. E após alguns segundos, ele adormeceu. Enquanto isso, na terra, estava aproveitando a sua noite. Isso que é vida! Tomar um banho quente, e logo em seguida, comer um frango frito acompanhado de uma loura bem gelada, é a melhor coisa do mundo. De repente, o Reis apareceu, muito exausto do seu treinamento. E pensou que seria melhor Hans adquirir novas skills, já que Hans pode acabar se tornando um mago, devido à sua alta compatibilidade com mana. Falando nisso, queria saber como Hans estava se saindo no outro mundo, pensando que talvez naquele mundo, seu clone tenha conseguido algo que ele nunca conseguiu na Terra: uma namorada. De repente, sentiu algo estranho, como se alguma coisa tivesse quebrado. Foi nesse momento que uma tela brilhante vermelha apareceu, informando que o avatar, Hans, havia sido morto. Completamente chocado, perguntou: Hans, está morto?